Boa noite. Eu recebi algumas notificações, né, alguns pedidos no Twitter sobre a questão do traçado, como traçar, né? Então hoje, para a gente ser bastante objetivo, vamos falar só de traçado. Vou tentar explicar para vocês como é que pega o gráfico, como é que identifica as pernadas, para a gente poder fazer o traçado. Outro dia a gente pode falar de outro tipo de assunto, como operacional e gatilhos, e também leitura gráfica, que é a parte mais importante, que dá contexto para você entrar na operação ou não entrar, ok? Então, hoje vamos falar exclusivamente de traçado. Outra coisa, também eu já vi que o meu áudio, né, o meu microfone é uma porcaria. Eu estou gravando aqui do meu notebook mesmo, não tenho estúdio, não tenho nada. Infelizmente é assim, eu estou tentando passar conhecimento de uma forma bastante amadora, não tenho recursos para poder fazer vídeo com som perfeitinho, então já de antemão eu peço desculpa para vocês, ok? Vamos lá, vamos começar. Então, qual é a finalidade de você fazer uma análise de Fibonacci, né? A finalidade é você ter alvos, de você calcular uma probabilidade de onde o preço vai chegar em determinado momento, né? A gente não sabe quanto tempo isso leva no futuro, mas a ideia é que ele faça por exemplo, ele faça igual aqui no índice, né? Ele faça um 23, 7,6, 111, volte do 111 ao 7,6 e assim sucessivamente. É uma esperança matemática, porque estatisticamente ele faz realmente esses movimentos, mas não é algo que, né, ninguém tem bola de cristal para ver isso. Então, qual é a grande sacada do Fibonacci, né? É o que eu digo e escrevo lá nos posts, é você ter a probabilidade de um alvo e você poder calcular. Então, se eu sair daqui, eu vou chegar aqui 1000 pontos e eu estou arriscando 500, né? Não é o caso, obviamente, mas você sabe que se ele perde essa região aqui, ele acelera para baixo. Então você tem, às vezes, uma condição aqui de risco-retorno muito boa para pegar uma pernada legal, né? Mesmo que fosse assim, se você vai arriscar 500, para você pegar 1000 é 2 para 1, né? E nesse caso aqui, arriscou 500 para pegar 1800, que ele foi até o 111. Não é aconselhável. Aconselhável é você pegar o filé mignon, que é o 23, 7,5. Tá certo? Então vamos lá. O que é? Primeira coisa, você entender que papel que você quer e qual é o tipo de operação. Eu estou analisando, eu vou fazer um traçado para que operação? Position, swing ou day trade? Você precisa entender isso. Primeira coisa, você precisa entender o que você vai fazer. Por quê? Porque você tem, dentro da análise, você tem que ter o triple screen. Você tem que ter visões estratégicas, você tem que ter visões estratégicas, você tem que ter visão tática e você tem que ter visão operacional, que é onde você vai fazer as suas entradas. Certo? Então, por exemplo, se você pegar o meu plano de trade, ele é bem claro aqui, né? O meu tempo estratégico, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, deixa eu tentar aumentar um pouco, né? Opa. Vamos lá. O meu gráfico estratégico para position é o mensal, o meu gráfico tático é o semanal e o meu gráfico operacional é diário. Então, quando eu vou comprar position, Vale, Petrobras, Banco do Brasil, YouTube, eu analiso o gráfico mensal, depois o semanal e faço as entradas no diário.
Swing. Vamos dizer que eu tenha lá um code de alguma research ou não sei, estou analisando um papel, teve uma dica para swing. Swing a gente fica algumas semanas, às vezes, né? Fica um mês inteiro posicionado. Então, para o swing, o meu tempo estratégico é o semanal, tático é o diário e operacional 60. E o day trade, 60, 15 e 5. Certo? Então, a gente precisava ter definido essa questão de tempo gráfico. Então, o exemplo que nós vamos tomar aqui, né, é o exemplo do swing, que eu acho que é o mais em voga aí para todo mundo. Certo? Então, depois que você define qual o papel e qual é a finalidade, então, o papel ainda não decidimos, mas a finalidade já decidimos, é o swing. Então, a questão do meu gráfico estratégico é o semanal, meu gráfico tático é o diário e eu vou fazer as minhas entradas nos 60 minutos. Certo? Falta definir o papel que a gente vai definir depois. Aí, o que a gente precisa entender? O que é uma pernada? Como é que eu vejo uma pernada? Quando eu dou um zoom. Pegando esse gráfico aqui, né? O que é uma pernada? Pernada é isso aqui, ó. Daqui aqui é uma pernada, daqui aqui é outra pernada, isso aqui é uma pernada, tá vendo? Isso é uma pernada. Então, dentro dessa janela aqui, qual é a pernada vigente? Né? A pernada vigente é a pernada maior que está relacionada a todo o contexto e já estourou tudo que está para trás, ó, tá vendo? Essa é a pernada vigente, essa pernada de alta aqui. Essa pernada de quase 2.700 pontos. Então, pernada, você tem que entender uma coisa. Não só o Fibonacci, mas o mercado, ele trabalha através de impulso e correção. Então você tem um impulso e você tem uma correção. Você tem um impulso, você tem uma correção. Você tem um impulso que às vezes não é tão, né, forte, que perde o movimento anterior. Aí você tem uma correção que chega a empatar com o impulso e começa a tentar mudar as coisas. Mas é geralmente assim, quando você vai para um tempo maior, você vê que o preço ele trabalha com impulso e correção. Ok? Então, por exemplo, nesse caso aqui eu tenho um impulso até aqui e eu tenho uma correção até aqui. Se eu somar os fractais aqui, né? Nesse caso aqui eu tenho um belo impulso aqui e tem uma correção aqui. Então, é a primeira coisa que você tem que identificar, é isso. Você tem que saber o que é impulso e o que é correção. Impulso é a parte maior. Correção é a parte que tenta fazer, tenta reverter o impulso e geralmente não consegue. Então você tem lá, né, um impulso e uma correção. Por que eu estou falando isso? Porque o Fibonacci, né, e os robôs que são, né, que têm a inteligência artificial e que se configuram, eles trabalham nessa região aqui, ó, nessa região de pernada. Eles trabalham daqui a aqui. E aqui, o que eu vou ter, né, em termos de Fibonacci? Eu vou ter essa região, mais ou menos aqui é o 23, e essa região aqui, mais ou menos, é o 7,5. Eu tenho 0 aqui, e eu tenho 100% aqui. Eu tenho o violino aqui, 111, e eu tenho menos 11 aqui, que realmente termina com o meu principal área de trade que a gente conhece do Fibonacci. Então, quando você tem uma pernada aqui, você começa a identificar movimentos
antes que haja um rompimento de extensão ou um rompimento de projeção, o que é projeção e o que é extensão? Quando você tem movimentos que estendem e rompem o 111, na verdade o 111 ele já é uma projeção de preço dessa retração de 7,5 aqui ou de 23, não importa onde ele bateu aqui, se ele rompeu o 100%, ele já está projetando um valor aqui de extensão. Se ele perde o 23 e perde o zero, ele projeta um valor aqui de menos 11, que na verdade você tem que inverter o fibro e ele fica 111. São áreas de violino que a gente chama, né? São áreas que há uma defesa muito grande por conta da emoção do mercado, e não é só a emoção do mercado, é a emoção do próprio robô. O robô ele está vendido, ele está comprado ali, ele vira a mão, né? Ele começa a fazer o mercado se movimentar de uma outra forma quando há os rompimentos. Por isso que rompimento sempre é um evento bastante importante no mercado, certo? Tomando garganta está seca, estou tomando uma aguinha aqui, tá certo? Então, qual que é a área que a gente trabalha dentro do Fibonacci? A gente trabalha do 23 ao 7,6. Essa área aqui, entre o 0 e o 23, é a formação de pivô. Então, provavelmente, quando chega aqui, né, que ele vem do zigue-zague aqui, essa área, ela é a área sobrevendida, que a gente chama, né? Sempre tem se você olhar algum tipo de indicador aqui, você vai ver uma sobrevenda aqui, né? Da mesma forma aqui em cima. Da mesma forma aqui em cima. Aqui em cima a gente vai ver uma sobrecompra. Quando tem sobrecompra, tanto o mercado quanto você aí, você sabe que é legal vender. Por isso que tem a defesa aqui no 111. Porque o cara que está vendido aqui, o stop dele não pode ser muito alto, senão o risco-retorno dele não é interessante. Certo? Então, voltando aqui, né? Vamos fazer a pernada aqui. Isso é o impulso e aqui é a correção. Aqui nós temos 23, 7,6, 100 e 0. Aqui nós dissemos que é a formação dos pivôs, né? E quando você tem realmente um rompimento nessa área, você já começa a projetar alvo nessa área. Por quê? Porque você já tem uma referência de pernada aqui, ó. E aí a gente busca esse range aqui, certo? Formação de pivô, sobrevendido, formação de pivô, sobrecomprado. Para cima eu tenho extensões, para baixo eu tenho projeções. Temos que inverter o fibo ou temos que traçar um outro fibo dessa projeção aqui, ó. Aí ele vai ter um 23 aqui, um 7,6 aqui, 111, 127, 141, 161. Ok? Para a gente entender o que ele faz. Fechado? Então, identificamos a pernada, identificamos o que são as zonas de retração, que é dentro de uma pernada como essa aqui, por exemplo, né? Onde eu tracei o 0 até o 7,6, perdão, até o 100 no zigue-zague. Essa faixa azul aqui é uma faixa que eu peguei lá de trás do gap, que serviu como suporte e agora está servindo como resistência. Mas a ideia é que a gente busque
23,76 e que daqui venha um 76,23 aqui, caso ele perca o 76 que está aqui. Ok? Então, quando a gente conhece, tem a certeza de um fundo, né? Quando tem a certeza de um fundo e a probabilidade de um topo, à direita deste fundo, certo? Eu tenho formação de pivô. Tá vendo a formação de pivô aqui que eu expliquei lá? Ó, tá formando pivô, tá fazendo zigue-zague. Mas ele fez, né? Ele chegou aqui no objetivo. Isso, deste lado direito do fundo, na certeza de fundo, você tem formação de pivô. E à esquerda, Márcio, o que você tem? Você tem o zigue-zague. Ah, mas é zigue-zague? É. Mas por que isso? Porque existe uma certa simetria entre os níveis, tá vendo? Por quê? Porque tem memória de robô aqui, tem memória de robô aqui, tem memória de robô aqui. Olha o que aconteceu, ó. Isso aqui é 100%. Olha lá, ó, a defesa lá. Ó. Passou um pouco do 111, né? Mas voltou. Ele abriu o caminho ao 127. Então, qual que é a probabilidade? A probabilidade que ele segure no 7,5 e tente ir mais para cima. Ok? Mas, de novo, vamos voltar ao traçado. Então, vamos pegar vamos pegar a PTBL aqui e vamos para o semanal. E aí a gente dá um zoom no semanal aqui para a gente poder identificar qual é a pernada vigente. Aí você pode dizer para mim, a pernada vigente é a pernada de alta. Eu discordo. A pernada vigente é a pernada de baixa. Por quê? Porque ela não foi rompida ainda. E não houve uma reversão dessa pernada. Né? Está tendo uma retração nessa pernada. Então, o que eu faço? A gente vai pegar, se a pernada é de baixa, certo? Eu vou traçar no sentido da baixa para entender o que está acontecendo. Ah, mas você vai vender então? Não, não é isso. Primeira coisa que a gente tem que entender é o sentido da pernada do tempo estratégico. Tá? Tá aí. Nós vamos fazer aqui de azul escuro. Do jeito que eu faço, né? Vamos colocar na escala. E aí, o que você tem que entender? Que ele está trabalhando no 23, que é uma puta de uma retração forte de baixa, porque eu estou no sentido da baixa, porque eu estou respeitando essa pernada aqui. Então eu tenho um impulso e tenho uma correção. Ah, mas e se essa correção romper aqui? Ok. Aí eu vou ter um impulso e vou ver quando é que ele vai corrigir. É dinâmico a coisa. Você tem que entender qual é a pernada vigente. A pernada vigente é essa. Tá? Então, no teu tempo estratégico, você conhece esse ponto aqui, o 5,45, que é um ponto extremamente forte, e você conhece o ponto 2,89, 2,78 também, que é um ponto extremamente forte dentro dos níveis de retração desta pernada. Vamos para o diário? Diário. Vamos dar um zoom aqui no diário. Qual é a pernada mais forte que a gente tem no diário? Para mim, ele está fazendo a pernada vigente é essa aqui. Dá para ver, né? Existem outras técnicas de rompimento de LTB, de LTA, mas por enquanto vamos fazer a coisa mais simples possível. Qual é a pernada vigente do diário? Eu tenho um fundo certo, a certeza de um fundo, e eu tenho a probabilidade de um topo, porque eu não sei se esse topo é o último. Então eu quero estender os meus alvos e entender se eu consigo, se ele vai respeitar ou não. Porque dentro dessa pernada, que nós vamos colocar aqui de amarelo,
vai ter, você pode escrever aí, que vai ter correção. E aí você começa a olhar quais são as principais correções, perdão, quais são as principais retrações de alta, porque eu estou fazendo uma pernada de alta, contra uma tendência maior de queda, não é uma tendência, me perdoe, contra uma pernada do semanal de queda, mas esse movimento aqui, este zigue-zague, ele pode romper esse movimento, né? Eu estou fazendo um zigue-zague ascendente, tá vendo? Eu não estou perdendo, não perdeu esse fundo aqui, e a gente pode fazer depois um vídeo sobre leitura gráfica. Estou fazendo isso aqui rapidamente, mas a minha pernada vigente é essa aqui, ó. Eu acabei de traçar, certo? Então a gente tem aqui ponto muito importante dentro da PTBL, que é o 7,5, 5,40. Se ele perder aqui, ele tende a corrigir até 4,40. 4,50 para poder retomar. E a gente tem que prestar. Bom, não vou falar de operacional, só estou falando de alvo. Se ele segurar no 7,6, alvo 6, 6,24, 6,48, 6,83, e aí eu já vou ter uma questão aqui muito séria, que é este violino em 7,16, mas o alvo final desta pernada aqui, na extensão, quando ele resolver acabar a correção e seguir, ou então romper esse cara aqui e fazer, porque está num ponto crucial, né? Ou ele vai ativar essa retração de baixa, que é extremamente forte, ou ele vai corrigir um pouco e trabalhar para romper topo anterior. Certo? E aí você vai para o tempo operacional, que é os 60 minutos, e você tem as marcas, né? Olha que situação muito importante que você tem aqui dentro do PTBL. E aí você começa a fazer a sua escolha, você começa a trabalhar dentro do teu trade system, né? E aí é particular de cada um, não sei como é que as pessoas estão fazendo isso, mas eu vejo um triângulo aqui, vejo uma consolidação, está trabalhando de forma senoide aqui, né, na média, precisa marcar essa região aqui e ver para onde ele vai explodir, dependendo da leitura gráfica que você tem. Isso é só um exemplo para a gente poder chegar e olhar. Certo? Esse é o traçado e é assim que eu faço para traçar. Em termos de objetivo, está pronto. É isso que eu faço. Eu pego os dois time frames, estratégico e tático. O estratégico é o maior, o tático é o menor. Procuro a pernada vigente e eu preciso entender, né, o que é o impulso e o que é a correção, para saber realmente em que pernada que eu estou corretamente, para poder traçar. E aí você vê as zonas de confluência, né? Olha só, você tem o 7,6, que é uma retração muito forte de alta dessa pernada amarela, contra um 7,123, que é uma pernada, que é uma retração muito forte de baixa da pernada vigente do semanal. Ok? E aí, dando uma palhinha muito rápida, a gente tem que analisar a tendência, né? Embora essa seja a pernada principal, você tem que ver a tendência. Então eu uso aqui o meu indicador de topo e fundo para eu poder fazer a leitura de tendência. Então eu tenho topo mais baixo, fundo mais baixo. Aqui eu já tenho um rompimento desse topo, então eu tenho um topo mais alto que o topo anterior. Se aqui
é topo, aqui a verdinha é fundo. Então eu tenho uma tendência de alta no semanal na PTBL. Aqui. Tem esse fundo ligado com esse fundo e eu tenho esse topo que já foi rompido, então já é uma tendência de alta no semanal. Embora a pernada seja de baixa, mas você percebe que se eu tenho uma tendência de alta no semanal, vamos para o diário. O que eu tenho no diário? Vamos lá. Eu tenho último topo. Como é que eu defino tendência? Eu pego os dois últimos topos e os dois últimos fundos. O último topo contra esse último topo. Fundo ainda não marcou aqui, eu tenho esse fundo aqui contra esse fundo aqui. Fundo mais alto, topo mais alto, tendência de alta. Não perdendo essa 23 aqui, está fazendo uma bela retração. Na hora que der um candle de reversão dessa correção, seria uma entrada de compra. Ok? Embora essa Twin Tower aqui no diário é feia, mas hoje deixou um candle de indecisão. Qualquer fechamento aqui em cima, fechamento acima da média de 9 aqui, como eu tenho anotado no meu aqui, ó, 9.1 a favor da 21. A 21 está aqui, certo? Eu tô com 9.1 de venda aqui com proteção na 21. Quando marcar um 9.1 de compra, seria uma entrada alinhado com o tempo gráfico do semanal e do diário, porque ambos estão em tendência de alta. Seria uma excelente entrada aqui para buscar 6,48, buscar 6,83, fazendo uma parcial aqui nos R$6, que daria uns 11, 10%. Muito boa a ação aí, era só olhar. Tá bom? De molezinha ainda contei aí o operacional, mas deve ter ficado grande o vídeo. Tá ok? Um abraço para vocês, bons trades, a gente se vê em outro momento.